O reinado da dinastia Targaryen. Os filhos do dragão e a revolta militante da fé. Após a morte de Aegon I, seu filho Aenys, nascido de incesto, assume o trono. Aenys é fraco e indeciso e não consegue lidar adequadamente com muitas rebeliões localizadas que surgem, como a caça ao abutre ao longo da fronteira com Dorne, levando-o a nomear seu meio-irmão Maegor como mão do rei e dando-lhe autoridade para lidar com ele. As crises. A fé dos Sete, há muito desgostosa com as práticas incestuosas dos Targaryen, rejeita a legitimidade de Aenys para governar depois que ele tolamente anuncia o casamento de seu filho e filha um com o outro. A fé militante, ordem armada da religião, lidera uma revolta popular contra os Targaryen. A saúde de Aenys falha com o estresse e ele morre em Pedra do Dragão. Maegor usurpa o trono à frente dos filhos de Aenys e lidera um contra-ataque sangrento e feroz contra a fé militante, resultando na morte de milhares de pessoas em batalha e por fogo de dragão. O massacre da revolta da fé militante dura durante todo o reinado de Maegor. Maegor prova ser exatamente o oposto de seu irmão mais velho fraco, efetivamente esmagando a fé militante e restaurando a dominação Targaryen, mas tanto que ele se torna um tirano brutal, instituindo um reino de terror. Ele rapidamente ganha o apelido de O Maegor, o Cruel. Maegor termina a construção da Fortaleza Vermelha e ordena a construção do Fosso dos Dragões. Eventualmente, as táticas brutais de Maegor alienam todos os seus aliados, levando a uma revolta popular final contra ele e que se concentra em torno do último filho sobrevivente de seu irmão, Jaehaerys. Maegor é encontrado morto no Trono de Ferro, de aparente suicídio para não ter que enfrentar os rebeldes vitoriosos. O longo reinado de Jaehaerys I. O filho de Aenys, Jaehaerys I, torna-se rei. Jaehaerys declara uma trégua e concorda em acabar com a matança em troca da fé militante dissolver e aceitar, mas não aprovar, as práticas Targaryen de casamento incestuoso. Eles concordam, e a fé e o trono são reconciliados. Jaehaerys fica conhecido como conciliador por sua capacidade de resolver crises sem a necessidade de violência. Durante o reinado de Jaehaerys, a Patrulha da Noite declinou a ponto de não poder mais manter um castelo tão grande quanto o Forte da Noite, que havia caído em ruínas. A patrulha abandona oficialmente o Forte Noturno e move sua sede para mais a leste ao longo da muralha no Lago Profundo, depois mais a leste até Castelo Negro. Após a morte de Jaehaerys após um longo reinado de mais de 50 anos, ele é sucedido por seu neto, que se torna o rei Viserys Targaryen. O próprio Viserys governa por quase mais 3 décadas, combinado com o governo de seu avô. O resultado foi uma era de ouro de 80 anos de paz e prosperidade para a dinastia Targaryen e Westeros, exceto surtos ocasionais com piratas nos degraus, o inverno excepcionalmente longo ocasional, etc. As relações com a Dorne independente também são geralmente pacíficas. A conquista de Dorne. A conquista de Dorne. Rei Daeron I, o jovem dragão, assume o trono e quase imediatamente lança uma invasão de Dorne, que permaneceu desafiadoramente independente desde o desembarque de Aegon. O gênio militar de Daeron é notável e ele eventualmente força a submissão de Lança Solar. Infelizmente, embora a conquista de Dorne seja um sucesso, manter Dorne se mostra mais difícil, levando a uma prolongada insurgência dornesa. Daeron I deixa um Tyrell de Jardim de Cima, que guerreou com os Martells por 1000 anos, como seu mordomo para governar Dorne ocupada. A tirania de Lyonel Tyrell desencadeia uma revolta contra o Trono de Ferro. Quando Daeron I retorna com um novo exército, ele é emboscado e morto, e seu primo príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, é capturado e seu exército derrotado. Daeron I morreu sem filhos, então o trono passou para seu irmão Baelor, que forjou um tratado de paz com Dorne, incluindo o casamento do neto de Viserys II, Daeron II, com a princesa Miriam Martell. O reinado do rei Baelor, o abençoado, o rei Septão. Baelor é piedoso e santo, mantendo o reino em paz. Baelor negocia o fim das hostilidades com Dorne após a morte de seu irmão. Baelor encomenda a construção de uma enorme nova seita em Porto Real, que, depois de sua morte é chamada de Grande Septo de Baelor em sua homenagem. Ele tem todos os 3 trancados em uma torre da Fortaleza Vermelha conhecida como Maidenvault, para que eles não o tentem com pensamentos carnais. Baelor também morre sem filhos, e porque Aegon III não teve outros herdeiros do sexo masculino, a sucessão passa sobre suas filhas sobreviventes para que seu irmão mais novo Viserys II Targaryen assuma o trono, filho mais novo de Rhaenyra. Viserys II foi mão do rei por anos sob Daeron e Baelor. Ele acaba sendo sucedido por seu filho Aegon IV. 172-184 AC, no reinado do rei Aegon IV, Aegon, o Indigno, considerado o pior rei da história de Westeros. Um glutão e um homem cruel e mesquinho, Aegon tem um total de 9 amantes sucessivas que ele mantém na corte, para o desespero de sua irmã esposa Naerys. Ele mantém seu filho e herdeiro,
Daeron II, em desfavor devido à sua esposa Dorneza, princesa Miria Martell, e formas pacíficas, então ele decide dar a espada de aço valeriano ancestral de Aegon, o Conquistador, Blackfyre, para seu filho bastardo Daemon, a quem ele acha que é mais marcial e digno disso. Seu filho bastardo adota o novo nome Daemon Blackfyre, em homenagem à espada, e funda o ramo cadete da Casa Targaryen conhecido como Casa Blackfyre. Após a morte de Aegon IV, Daeron II sucede ao Trono de Ferro. As rebeliões Blackfyre. 195-196 AC, alegando que Daeron II é na verdade o produto de um relacionamento ilegítimo entre a rainha Naerys e seu outro irmão, o príncipe Aemon, o cavaleiro do dragão. Daemon Blackfyre reivindica o Trono de Ferro. Metade do reino se declara para ele e a guerra civil resultante é conhecida como a Primeira Rebelião Blackfyre. Este é um conflito brutal e amargo que mata muitas dezenas de milhares. Eventualmente, Daemon acumula força suficiente para marchar em Porto Real, aliado às forças de seu meio-irmão bastardo Aegor o Aço Amargo Orivers. Os filhos de Daeron II, Baelor e Maekar, lideram um exército para detê-lo, auxiliados por outro bastardo de Aegon IV, Brynden o Blood-Raven Orivers. O confronto resultante, a Batalha do Campo Redgras, é uma das maiores batalhas travadas na história de Westerosi. Blood-Raven mata Daemon Blackfyre com flechas e depois luta Bittersteel em combate individual. A chegada de um exército dornês em apoio ao rei derrota as forças Blackfyre. Bittersteel foge do campo com os filhos sobreviventes de Daemon, levando-os para segurança nas cidades livres. Em agradecimento pela assistência dornesa no Campo Redgras, Daeron II casa sua irmã mais nova Daenerys com o príncipe Maron Martell, trazendo formalmente Dorne para os Sete Reinos. Devido à união pacífica, Dorne pode manter vários de seus próprios costumes, incluindo permitir às mulheres direitos iguais de herança e que o governante de Dorne pode manter o título de O Príncipe. Durante um torneio em Valfreixo, o julgamento por Sete de Duncan, o Alto, ocorre quando Sor Duncan, o Alto, entra em conflito com o príncipe Aerion Oberyn Flamel Targaryen, filho mais velho do príncipe Maekar, ele próprio o filho mais novo de Daeron II. Durante o julgamento por combate, o príncipe herdeiro Baelor Obrexpearo Targaryen é acidentalmente morto por seu irmão mais novo, o príncipe Maekar. Sor Duncan começa a sua grande amizade com o príncipe Aegon Oegel Targaryen, quarto e mais novo filho de Maekar. Desgostoso com seu filho mais velho Aerion, Maekar concorda em deixar Aegon seguir Sor Duncan como seu escudeiro enquanto ele busca sua fortuna em Westeros, esperando que isso dê ao menino alguma experiência da vida real ou Duncan de Egg, como são conhecidos, embarcam em inúmeras aventuras por Westeros nos anos seguintes. As aventuras de Sor Duncan e Príncipe Aegon são contadas em Tales of Duncan de Egg, uma série prequela da história principal de Game of Thrones. 209 d.C., a grande doença da primavera atravessa Westeros, alguns meses após o confronto entre Sor Duncan e Príncipe Aerion em Valfreixo. Entre os mortos estão o próprio rei Daeron II, bem como os herdeiros do príncipe Baelor. Aerys Targaryen, próximo filho mais velho de Daeron II, o sucede como rei. Ele nomeia Blood-Raven como sua mão. Os leais a Blackfyre tentam lançar uma segunda rebelião Blackfyre, mas, em parte devido às atividades de Dunk e Egg, Blood-Raven expõe o plano, captura um dos filhos de Daemon Blackfyre e executa muitos dos conspiradores antes que uma batalha precise ser travada. O meio-irmão de Daemon Blackfyre, Bittersteel, forma a Golden Company in the Free Cities, uma empresa de mercenários que com o tempo se tornará a melhor e maior em Essos. Seus membros principais são leais a Blackfyre que fugiram para o exílio através do Mar Estreito. Bittersteel criou a Golden Company para que os filhos mais novos de Daemon ainda pudessem manter algum tipo de força de combate coesa entre as tentativas de invasões. A Terceira Rebelião Blackfyre. Sentindo a fraqueza do reinado de Aerys e, os leais a Blackfyre se levantam novamente, auxiliados por Bittersteel e a Golden Company. Devido às ações de Blood-Raven, Maekar e Dunk e Egg, a rebelião é derrubada. Bittersteel escapa mais uma vez para as Cidades Livres. Depois que Aerys morre sem filhos, seu irmão mais novo Maekar I, quarto filho de Daeron II, torna-se rei dos Sete Reinos. O terceiro filho Raegel havia morrido anteriormente, era insano de qualquer maneira, e seus herdeiros também morreram antes de Aerys I. 228 AC, Bolena Tyrell nasce. Maekar é um governante forte o suficiente para que os pretendentes Blackfyre no exílio não ousem tentar lançar outra rebelião durante seu reinado, embora ele enfrente várias revoltas e intrigas localizadas. Um soldado disciplinado, mas não um cortesão, Maekar é um rei capaz e eficaz, embora não seja particularmente amado. Seu reinado faz muito para restaurar o poder e respeitar o trono perdido durante o fraco reinado de seu irmão mais velho. Maekar morre durante o cerco do castelo de um senhor rebelde.
Com seus 2 filhos mais velhos mortos, um de varíola e Aerion de beber fogo em um ataque de loucura, o conselho oferece a coroa ao terceiro filho de Maekar, um mestre da cidadela chamado Aemon, mas citando seus votos, ele recusa o trono. Portanto, o quarto filho de Maekar, também conhecido como o Ovo, assume o trono, tornando-se o rei Aegon V Targaryen. Ele é chamado de Aegon, o improvável, porque, como quarto filho de um quarto filho, ele estava inicialmente muito atrás na linha de sucessão. Sor Duncan se junta à guarda real de Aegon V, e eventualmente se torna seu senhor comandante. No início do reinado de Aegon V, Corvo Sangrento é exilado para a muralha por matar um Blackfyre sob uma bandeira de trégua. Sor Duncan faz parte da guarda de honra o que o acompanha até lá, junto com o irmão mais velho de Aegon V, Mestre Aemon, que se juntou voluntariamente à Patrulha da Noite, apesar dos apelos de Aegon V, porque ele queria se afastar o máximo possível das intrigas da corte contra seu irmão. 234 AC, e Tywin Lannister, filho mais velho de Titus Lannister, nasce. O governo de Aegon V. Este é geralmente um período de prosperidade para os 7 reinos, mas também de conflito. Aegon V tentou decretar muitas reformas populistas ao longo de seu reinado para melhorar a vida dos plebeus, baixando impostos sobre os pobres e aumentando impostos sobre os ricos. Politicamente, isso era imprudente, pois colocou muitos dos grandes senhores do reino contra ele, encorajando os piores a se juntarem a rebeliões contra o trono. Aegon V prova ser um rei inteligente e capaz, mas as reformas que ele tentou fazer eram muito idealistas e impraticáveis. A quarta rebelião Blackfyre ocorre quando a Companhia Dourada lança uma invasão em gancho de massa nas Terras da Tempestade, liderada pelo neto de Daemon Blackfyre, Daemon III, junto com o agora idoso Bictersteel. A quarta rebelião é ainda menos bem-sucedida do que a terceira. O herdeiro da casa Lannister morre na quarta rebelião, deixando seu irmão mais novo como próximo na linha, o terceiro filho inexperiente Titus Lannister, que sucede seu pai após sua morte. O governo fraco de Titus diminui muito o poder dos Lannister e os reduz a motivo de chacota. As terras ocidentais caem no caos como resultado, merecendo até mesmo várias intervenções militares do rei Aegon V, mas sem sucesso. A casa Rhaene vem para rivalizar com a casa Lannister como verdadeiro poder nas terras ocidentais. C258 d.C., a Guerra dos Reis de 9 Moedas, também conhecida como a Quinta Rebelião Blackfyre, irrompe. No final do reinado do rei Aegon V9 combina suas forças para conquistar seus próprios territórios, entre eles está Maelis, a monstruosa, a última das pretendentes Blackfyre. Depois de assumir as terras disputadas e Tyrosh, eles conquistam os degraus como o movimento inicial de uma invasão destinada a reivindicar os 7 reinos em nome da casa Blackfyre. No final da guerra, Maelis Blackfyre é morto pelo jovem cavaleiro promissor Sor Barristan Selmy. Tanto Sor Barristan quanto Sor Brynden ou Peixe Negro ou Tully ganham grande fama e glória durante a guerra, e voltam para casa como heróis célebres. Em gratidão, o rei Aegon V nomeia Sor Barristan para a guarda real, na qual ele servirá pelos próximos 40 anos. O adolescente Tywin Lannister e seus irmãos também se sangram pela primeira vez em combate durante a guerra, servindo com distinção. Durante a guerra, o irmão mais velho de Brynden, Oster Tully de Correrio, conhece um Lord Baelys dos Dedos, mais tarde aceitando seu filho Petyr como protegido em Correrio. Nota, e na continuidade do livro, a Guerra dos Reis de 9 Moedas foi realmente travada durante o reinado do rei Jaehaerys II, filho do rei Aegon V e pai do rei Aerys II, que governou apenas por 3 anos. A continuidade da TV eliminou oficialmente Jaehaerys II, tornando Aerys II o filho de Aegon V. Veja o Removendo Jaehaerys II na seção Notas abaixo. O featurete de histórias e lore da quinta temporada O Robert's Rebellion de Barristan Selmy confirmou que na continuidade da TV, a Guerra dos Reis de 9 Moedas ocorreu nos últimos anos do reinado de Aegon V e Aerys II explicitamente só se tornou rei depois que a guerra terminou. 258 AC, o rei Aegon V planeja uma série de casamentos arranjados entre seus filhos e várias das grandes casas para fortalecer os laços políticos da família real dentro do reino. Todos os seus filhos finalmente desafiam seu pai e se casam por amor, e porque ele se casou por amor, ele sente que não pode recusá-los, fazendo com que todas as suas alianças políticas cuidadosamente planejadas caiam. A jovem e bela Olenna Redwyne foi arranjada para se casar com um dos filhos de Aegon V, mas devido ao fato de nem ela nem sua intenção desejarem o casamento, ela se livrou e se casou com Lord Luthor Tyrell. Nota, assim como na Guerra dos Reis de 9 Moedas, remover Jaehaerys II para fazer de Aerys II o filho direto de Aegon V elimina toda uma geração da casa Targaryen, levando a vários efeitos posteriores e perguntas sobre com quem exatamente seus filhos se casaram na TV, continuidade. Consulte o Removendo Jaehaerys II ou na seção Notas abaixo.
258 d.C., o rei Aegon e seu filho, o príncipe Duncan, são mortos em um grande incêndio em solar estival, o palácio de verão dos Targaryen, aparentemente durante uma tentativa de chocar os últimos 3 ovos de dragão deixados no oeste. O filho de Aegon, Aerys II Targaryen, torna-se rei. Os ovos são assumidos destruídos no fogo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!